Bom, e aí, gente, começar a revisão de Matifin agora. Vou passar, acho que quase todos os temas, mas eu vou focar nos principais, o que tem mais chance de cair na prova, né? E, bom, vamos primeiro relembrar as taxas equivalentes, né? Como fazer. Eu peguei só esse de juros compostos, porque eu acho que esse é essencial para você saber. Aqui eu coloquei a matemática por trás, né? E daí chegar nisso. E eu gosto de pensar dessa fórmula aqui, eu acho bem fácil e dá para lembrar bastante, que é 1 mais a taxa que você quer, né? A taxa que você quer é igual a 1 mais a taxa que você tem elevado ao período que você quer sobre o período que você tem. Aí você tira 1. Aí dá para transformar as taxas assim. Eu acho fácil de pensar assim, se vocês quiserem utilizar, enfim. Aí outra taxa importante é a taxa acumulada. Utiliza essa fórmula aí, normalmente é utilizada em exercício que dá um rendimento, sei lá, por mês de um título, né? Ou de inflação, é da inflação de 4 meses, pede para você calcular a taxa acumulada desses 4 meses da inflação, né? Aí, outra taxa importante é a taxa média, anda junto com taxa acumulada, não vejo cair tanto, mas está aí, né? E depois taxa real. A taxa real, ela mostra o rendimento de algo, né? De um investimento descontado da inflação. Então, usa essa fórmula, né? Taxa real igual a 1 mais a nominal sobre 1 mais a inflação. Aí você tira 1 e tem a taxa real. Aí já passando para o próximo tema, é de séries uniformes, né? São dois tipos de séries uniformes. A primeira está aí, postecipada, que nessa o primeiro pagamento ocorre no final do primeiro período. Então, né, no final do primeiro período, no começo do período 1, já tem um pagamento. E esse fluxo de caixa aqui representa bem como funciona uma série uniforme postecipada, né? A gente vê aqui, nesse aqui, o PGTO, o pagamento, parcela é sempre constante, sempre igual até o final dessa série. E daqui está a matemática, né? Como que é a fórmula disso. Aí dá para reduzir até isso. É uma forma meio difícil. Eu não usaria porque tem o Excel, né? Enfim. Daí aqui eu botei como mais ou menos faz no Excel. Então eu uso a fórmula para calcular o valor presente, né? Você põe lá tudo que o exercício mandou, sei lá, a taxa, o número de período, o pagamento. Lá no final tem o tipo. Para o Excel reconhecer que é uma série postecipada, você coloca que é 0, o tipo é 0. Aí a gente reconhece que é uma série postecipada. Na verdade, você não precisa colocar nada. Tipo, aqui eu botei outro exemplo do PGTO. Você faz o exercício para calcular a parcela, o PGTO, e no final, se você não colocar nada, deixar em branco, o Excel ainda vai reconhecer que é uma série postecipada. Aí depois a gente tem a série antecipada, em que o primeiro pagamento ocorre no ato, né? Então aqui está o fluxo de caixa que representa isso. Então você tem esse valor presente, mas já nele já tem um pagamento, já tem que fazer um pagamento, já tem um pagamento no período 0. E depois segue o fluxo de caixa e até o final. Aí utiliza essa fórmula para calcular o valor presente, uma série antecipada, né? E, enfim, no Excel, você coloca tudo lá que o exercício fez, mas ao invés de colocar 0, você escreve 1. Mesma coisa no PGTO, lá no tipo você escreve 1. Escrevendo 1, o Excel vai reconhecer que é uma série antecipada. Aí já passando para o nosso próximo tema, é o tema de amortização, né? A gente tem dois tipos de amortização, o SAC e o SAF. Primeiro, a gente está vendo aí já o sistema de amortização constante, né? E nesse sistema, as amortizações são constantes, como o próprio nome diz, mas os juros e as parcelas, elas são decrescentes. Então a gente consegue ver aqui amortização constante até o final, só que a parcela e os juros vão caindo conforme o tempo passa. Bom, enfim, aqui embaixo está mais ou menos uma explicação de cada variável da amortização. Então vou começar explicando, né? Saldo devedor é o valor restante a ser abatido, a amortização é o valor a ser abatido do saldo devedor, os juros é os juros aplicados sobre o saldo devedor do período anterior e a parcela é o valor que o devedor paga. A parcela ela é a soma da amortização mais os juros.
E daí, aqui eu fiz um passo a passo de como fazer a amortização. O passo 1 você calcula a amortização, né? Você pega o saldo devedor do período 0 e divide pelo tempo, por N, pelo número de períodos. Depois você calcula os juros, saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros. Calcula a parcela, que é a amortização mais juros. E depois, por último, você calcula o saldo devedor, que é o saldo devedor do período anterior menos a amortização. Depois a gente tem o SAF, ou tabela price. Nele, diferente do saque, quem é constante é as parcelas. E a amortização é crescente e os juros é decrescente, né? Então a gente vê aqui a amortização crescendo e os juros encolhendo. E aqui também está o passo a passo de calcular, como faz para calcular o SAF. Primeiro você calcula a parcela, você vai notar que essa fórmula é igual da série uniforme postecipada. Você vai calcular a parcela assim. Na verdade tem que isolar a parcela e não o valor presente, que está errado. Mas enfim, é só calcular pelo Excel. Depois, utilizando a fórmula PGTO, depois no passo 2 você calcula os juros. Passo 3, de forma igual ao saque. Passo 3, você calcula a amortização. A amortização é a parcela menos os juros. E por último, você calcula o saldo devedor. Aí, né, antes de ver isso, vamos fazer, né, um exercício aqui de saque e SAF. Então aqui ele fala que um terreno é financiado através de um empréstimo de R$4.500.000 e ele vai ser pago em 12 anos a uma taxa de juros de 12% ao ano, com prestações mensais e postecipadas. Aí faça por saque e SAF e diga em qual mês apresenta a menor diferença. Tá certo. A menor diferença entre as parcelas. Enfim. Primeiro vamos fazer por saque, né? Na verdade eu vou escrever aqui. Saldo devedor. E tempo, 12 anos, mas as prestações são mensais. Então a gente vai precisar desse tempo em meses. A taxa ele dá 12% ao ano, mas como o período está em meses, é bom a gente saber a taxa equivalente disso ao mês. Então vamos já calcular, né, a taxa equivalente, já pelo que a gente aprendeu. Então 1 mais a taxa que você tem, que é 12%, né, elevado ao período que você quer. Qual o período que você quer? O período que você quer é um mês. Então, vamos lá, 1. E qual o período que você tem? Tem um período de um ano, né? Que são o quê? São 12 meses. Então escreve 12. 1 sobre 12 menos 1. Aí aqui você já tem a taxa equivalente de 12% ao ano. E aqui a gente já dá para fazer. Vamos ver. São 144 períodos. O saldo devedor no zero é 4.500.000. Aí a gente vamos fazer, né, pelo passo a passo. Primeiro pelo saque, né? Então o passo 1 é calcular a amortização, que é saldo devedor do ano zero sobre o número de períodos. Qual o número de períodos? 144. Vamos travar tudo aqui. 4. Aí o próximo passo é calcular os juros, que é saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros. Vezes a taxa de juros. Aí vamos travar a taxa de juros, né? Aí você tem os juros do período. Passo 3 é você calcular a parcela, que é amortização mais juros. Daí, o último passo é calcular o saldo devedor. É o saldo devedor do período anterior menos a amortização. Então, saldo devedor do período anterior menos amortização. Agora, se tem tudo, é só arrastar. Aí, né, a gente vê aqui que a amortização realmente é constante. E os juros e as parcelas, elas vão caindo conforme o tempo, né?
Bom, e uma forma de você ver que está certo, que você fez o saque e o SAF certo, é ver no último período o saldo devedor. Se no último período tiver zero, quer dizer que sim, você abateu toda a dívida, né? Então é um bom sinal de que você esteja fazendo certo o exercício. Então aqui, quem já fez por saque, fazer por SAF agora. Aí como faz por SAF? Primeiro, passo 1, né, calcular a parcela. Então primeiro a gente usa a fórmula, né, PGTO. Aí é só você colocar tudo que a fórmula está pedindo. Primeira taxa, o número de períodos, que é 144, o valor presente, que é o saldo devedor, né? Vamos pôr o saldo devedor em negativo, porque daí o valor vai sair positivo, né? O valor presente não precisa pôr. E o tipo? O tipo, ele falou que é uma prestação postecipada. Então vamos colocar zero aqui, né? Então aqui a gente tem, só para mostrar que se a gente tirar o zero, então aqui ó, já tirei o zero, aí deu o mesmo valor, né? Então não muda nada, o Excel já reconhece que é uma série postecipada. Enfim, vamos travar tudo aqui. Aí. Depois de calcular a parcela, você calcula os juros. Saldo devedor vezes juros. Trava os juros. Depois você calcula a amortização, que é parcela menos juros. Então a amortização é parcela menos juros. Aí por último você calcula o saldo devedor, que é saldo devedor do período anterior menos amortização. Daí é só arrastar tudo para baixo. A gente vê aqui que realmente a parcela é constante até o final e que os juros vai abaixando enquanto a amortização vai aumentando. Então, seguindo aquele mesmo raciocínio que eu falei antes, vamos ver se está certo o exercício, né? Ó, aqui no último período está falando que o saldo devedor é zero. Isso é um bom sinal de que o exercício esteja certo, né? Que você esteja fazendo certo. Enfim, vamos fazer agora o que o exercício pediu. O que ele pediu? Ele pediu para a gente dizer a diferença de qual mês apresenta a menor diferença entre as parcelas. Então é só a gente pegar a parcela do saque e fazer a diferença mesmo até o final. Aí, né? É tranquilo, fazer no olho. A gente vê aqui que o menor valor é nesse mês, o mês 57. Aí a gente fez o exercício. Não é tão difícil, saque, SAF, é bom saber, acho que cai bastante na prova. Os exercícios são um pouco tranquilos, né? Bom, seguindo com a aula, ainda falando sobre amortização, né? Sobre carência, né? O que é carência? A carência é um período em que você não paga a totalidade de uma parcela. E existem dois tipos de carência, a parcial e a total. Na parcial, não é paga a amortização, só os juros. Aí o saldo devedor não se altera durante esse tipo de carência. Mas, na carência total, você não paga nem amortização, nem juros. Aí o saldo devedor aumenta durante o período da carência. Como ele aumenta? Os juros que você não paga vai somando no saldo devedor. Aí esse saldo devedor vai aumentando. Enfim, passando para o próximo tema, é o de valor presente líquido. O que faz o valor presente líquido, né? A ideia. O valor presente líquido, a ideia é trazer os fluxos de caixa constantes, o fluxo de caixa futuro, a data zero, ao valor presente. Aí você vai olhar isso aqui e pensa, essa fórmula é muito parecida com a fórmula de... Passei demais, com a fórmula de séries postecipadas. E é verdade, a fórmula é bem parecida mesmo. Só que eu botei, ao invés de botar pagamento, eu pus fluxo de caixa. É bem parecida mesmo, né? E... na verdade, o que muda, né? Por que eles não são iguais? Porque, nesse caso, o fluxo de caixa não necessariamente é constante. Nesse caso, ele é constante. Mas na série uniforme, sempre os pagamentos são constantes. E aqui, os fluxos de caixa não necessariamente são constantes. O fluxo de caixa do ano 2 pode ser diferente do fluxo de caixa do ano 1. Enfim, essa é a principal diferença.
E daí, né, você traz esses fluxos de caixa a valor presente, né? Normalmente, a taxa que você calcula, que você traz a valor presente, esses fluxos, é chamada de TMA, que é taxa mínima de atratividade, que é uma taxa em que você compensa minimamente os seus riscos, né? E na verdade, essa forma aqui não é a forma do valor presente. Você precisa fazer mais alguma coisa. Você traz o valor presente, só que para você saber o valor presente líquido, você tem que trazer o valor presente e somar o seu investimento inicial, seu fluxo de caixa da data zero, né? Então, você faz o valor presente e soma ao fluxo de caixa zero. Daí, para tomar decisões, né? Se o VPL for maior que zero, você investe. Mas se o VPL for menor que o zero, você não deve investir. E depois, o próximo tema é o tema de TIR, taxa interna de retorno. E o que ela é? É uma taxa de desconto que faz com que os fluxos de caixa que você traz a valor presente seja igual ao valor do investimento. Ou seja, é uma taxa capaz de fazer VPL igual a zero. Pô, como assim? Então aqui você vai... Tá aqui a fórmula do VPL, né? Fluxo de caixa do ano zero, mais o valor presente dos fluxos futuros. Então, se você substituir a taxa pela TIR, vai fazer com que o VPL seja zero, né? Então isso vai acontecer. A TIR faz isso acontecer, né? Enfim, se a TIR ela for maior do que a TMA, você investe no projeto. Se a TIR for menor que a TMA, você não investe. E se a TIR for igual a TMA, tanto faz, né? É uma decisão do gestor aí. Certo, agora vamos fazer um exercício de VPL e TIR, né? Eu acho que esses são os exercícios mais difíceis da prova que tem. Então, é importante saber. Enfim, já vou ler o exercício aqui. 2 franquias A e B estão sendo avaliadas pelo empreendedor. Fluxos de caixa dos primeiros 3 anos são apresentados ao lado. Aí ele pede para você calcular a TIR da franquia A, na letra A. Então, vamos fazer isso. Para fazer isso, eu tenho que desenhar os fluxos de caixa, né? Escrever os fluxos de caixa. Então aqui, né? Aqui dá um investimento inicial, depois os fluxos de caixa positivo, que essas franquias vão gerar. E são 36 meses. Aí o investimento inicial é de 1.250.000. Bom, na verdade é interessante a gente colocar investimento inicial negativo, porque é um fluxo de caixa negativo, né? E na verdade a maior sacada para fazer esses exercícios de VPL e TIR é saber colocar qual fluxo é positivo e qual é negativo. Então, enfim, daqui vai gerar fluxos positivos, 30.000 primeiro ao 6º mês, 35.000 7º ao 12º e depois 50.000. Aí você calcula a TIR, que é feita pela fórmula TIR. Aí você só vai colocar os valores mesmo. Você vai escrever os fluxos de caixa e aí só selecionar os fluxos de caixa todos e apertar o botão que já vai calcular a TIR automaticamente. É por isso que é importante, parece ser fácil calcular a TIR assim, mas é por isso que é importante saber escrever os fluxos de caixa de todos os anos certinho e que ela é negativo ou positivo. Porque daí o cálculo da TIR sai bem mais fácil. E daí, a gente já fez a letra A, vamos ver a letra B. Ele pede o valor dos fluxos de caixa do 13º mês ao 36º mês para que a franquia B tenha a mesma TIR que a franquia A. Então, na verdade, que ele não deu aqui esses fluxos de caixa, ele pede para a gente saber o valor desses fluxos de caixa para a gente ter a mesma TIR da franquia B igual a da franquia A, né? Então são mesmo período, 36 meses, investimento inicial, daí fluxo de caixa positivo, e daí o 3 aqui eu não tenho, né? Só que, vamos já deixar calculada a TIR. Então a TIR do B
são todos esses valores. Vou deixar calcular até aqui, né? Enfim, e vai ser menos 20. Obviamente vai ser menos 20%, porque a gente não tem esses fluxos de caixa do 13º mês em diante. E daí, o que eu quero? Eu quero que a diferença entre A e B seja zero. Quero que isso seja zero. E pô, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando uma ferramenta do Excel. Dá para fazer tanto pelo solver quanto pelo atingir meta. Eu não sei se vocês aprenderam o solver ainda, então eu vou fazer pelo atingir meta. Então, né? Tá em dados, depois teste de hipótese, atingir meta. Aí você define a célula, você define essa célula para qual valor? Para o valor 0. Aliás, eu vou melhorar uma coisa aqui. Eu vou fazer, como os fluxos de caixa são iguais, né? Esses finais aqui são iguais. Eu vou fazer, né? Que todos os fluxos de caixa vão ser igual ao fluxo de caixa do 13º mês. Até o final. E daí já posso fazer o atingir meta. Seleciono essa célula, eu quero que o valor dela seja 0. E para isso eu vou alterar o fluxo de caixa dando 13. Aí, ok, ele vai fazer a mágica pra gente. Aí, ó, deu essa taxa, não deu tão exato. Se eu quiser eu posso melhorar isso. Então eu vou pegar isso e multiplicar por 10.000, e daí eu posso já... Aí se eu rodar o atingir meta vai dar um valor melhor. Vamos ver se ele acha. Aí ele achou um valor melhor. Olha lá. Igualzinho deu a esse fluxo de caixa. Se eu souber fazer pelo solver, aí não vai precisar ficar multiplicando isso daqui por 10.000. Aqui eu multipliquei por 10.000 para deixar mais exato, né? Porque antes deu 0,01% de diferença, né? E agora deu muito baixo, deu praticamente zero a esse fluxo de caixa. Enfim. Aí tá aqui a resposta. Aí, vamos fazer mais um exercício aqui, mais um de VPL. E, enfim, vou ler aqui. Uma empresa estuda comprar uma máquina que fabrica uma peça importante para eles. Assim, ela estuda qual a vantagem de comprá-la, né? Ele faz 2 estudos, o de adquirir uma máquina. Então, a máquina tem vida útil de 6 anos e o custo dela é de 70.000 no início. Mas daí você projeta que ela tem gastos de 28.000 nos 2 primeiros anos, 32.000 nos 2 próximos, no terceiro e no quarto, e nos últimos 40.000. Só que no final do 6º ano, a máquina pode ser vendida como sucata por 10.000 reais. Aí esse é o projeto caso você queira adquirir a máquina. Mas se você continuar comprando a peça de uma fornecedora, aí você tem um gasto mensal de 4.000 reais nos 3 primeiros anos, 4.500 reais nos 2 próximos e 5.000 no último ano. E ele pede qual a proposta deve ser escolhida, sabendo que a TMA é de 28,7% ao ano. Enfim, vamos escrever os 2 projetos. Então, primeiro são 6 anos. E aqui o projeto 1, né? Vou deixar o projeto 1, de adquirir a máquina. E o custo inicial é de 70.000. Eu vou botar menos 70.000, o custo da máquina. Depois, possui gastos projetados de 28.000. Então, na verdade, ainda não gasto. Então, o fluxo de caixa é negativo. Então, 28.000 nos 2 primeiros anos. Aí, nos 2 próximos, eu tenho 32.000. Opa, negativo. E depois, um gasto de menos 40.000. Só que, aí no último ano, a máquina pode ser vendida por 10.000.
Então, na verdade, o fluxo de caixa do ano 6 não é menos 40 mil. Na verdade, é menos 40 mil mais os 10 mil que pode ser vendido como sucata, ou seja, menos 30 mil. Esse é o fluxo de caixa do ano 6 para o projeto 1. Aí vamos escrever o fluxo de caixa do projeto 2. Então, ela possui um gasto mensal nos 3 primeiros anos. Então, na verdade, no ano 0, ela não tem um gasto, né? Então, 0. Não tem gasto. O gasto começa nos próximos anos. Então, nos próximos 3 primeiros anos, vai gastar 4 mil. Depois 4.500. Depois 5 mil. Na verdade, é um gasto mensal, né? Não é anual. Então você vai precisar multiplicar por 12. 12. E também é negativo, né? Que é um gasto. Então, putz, vou ter que cortar. Aí, a gente vê, parece, olhando assim, pô, parece que o ano 1, o projeto 1 é melhor, né, pô, ó, os fluxos de caixa que são bem menores do que aqui. Mas, para você fazer isso, você tem que calcular o VPL dos dois, né, ele te dá a TMA, 28,7%, daí você precisa calcular o VPL. Aí, para calcular o VPL, você faz a fórmula do VPL e coloca tudo que ele pediu. Primeiro ele pede a taxa, né? E depois os valores. Aí, bom, na verdade eu vou fazer por aqui, que vai ficar mais difícil. Primeiro a taxa, depois os valores. Quais são os valores? São os do fluxo de caixa? Né? Então você vai pegar e selecionar isso. Só que esse valor é errado. Por que ele é errado? Porque o que faz o VPL? O VPL traz a valor presente todos os fluxos de caixa futuro. Só que aqui você também trouxe o valor, o 70 mil é o valor presente. Só que 70 mil é o valor presente é 70 mil. Então você fez isso errado. Na verdade o Excel reconhece que 70 mil começa no ano 1 e depois vai até o ano 7, né? O menos 30 mil. E daí você não pode fazer isso. Daí, para corrigir isso, você seleciona, só começa do ano 1. Aí, você faz isso, só que esse valor você precisa pegar e somar do investimento. Né? Você trouxe o valor presente e depois você soma do investimento. Aí dá menos 150 mil. E aqui você faz isso de modo análogo, né? O VPL do projeto 2, a taxa e esses fluxos de caixa negativos. Aí, trazendo o valor presente, a gente vê que o valor, o menor valor é o de você comprar máquina. Então, na verdade, é pior você comprar máquina porque seus custos vão ser menores. Seus custos vão ser muito maiores do que continuar comprando a peça fornecedora. Então, qual a proposta deve ser escolhida? Ainda, você deve manter comprando do fornecedor. Não compensa comprar a máquina, porque seus gastos vão ser muito maiores do que continuar comprando a peça do fornecedor. Enfim, agora, e por último tema, que é perpetuidade. O que é perpetuidade? É o valor presente de fluxo de caixa perpétuo, ou seja, de fluxo de caixa que durará para sempre. Então você vai trazer o valor presente, fluxo de caixa que duram para sempre. Então, por exemplo, nesse fluxo de caixa aqui que eu desenhei, um fluxo de caixa até o infinito, né? Dura para sempre. E como que eu vou trazer tudo isso ao valor presente? Bom, você usa simplesmente essa fórmula, perpetuidade, valor presente da perpetuidade, igual o fluxo de caixa sobre I, sobre a taxa que você vai trazer isso. E na verdade tem dois tipos, a perpetuidade sem crescimento e a perpetuidade com crescimento. Então, a gente tem a gente vê aqui, né, nesse fluxo de caixa que eu desenhei, que
os fluxos de caixa gerado não são iguais, né? Eles crescem a uma taxa G. E daí, para calcular o valor presente disso, é o fluxo de caixa sobre a taxa menos G. Menos G, que é a taxa de crescimento. Então, bom, é basicamente isso. A revisão é basicamente isso. Sugiro, esses são os principais temas que eu fiz exercício, né? Saque SAF, VPL TIR, acho que são os principais temas. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil e boa sorte aí na prova.